Salvou sua pele. Salvou sua pele. Salvou sua pele. Jorge Fumegante Fossati, ex-treinador do Internacional. Eu sou maluco e eu sou burro, então eu sou teimoso. Libertadores de 2010. Será que ele é campeão da América também? Viemos interromper o seu sossego, professor. Difícil, né? Pra me entender com esse portunhol desgraçado que eu tenho. Tá excelente, profe. E o senhor não tinha uma boa relação com ele. O Bolívar não. Pipocava. Havia uma desconfiança. Sim, vá embora da minha casa, você é um mentiroso. Não quero falar mais. Fala uma coisa sobre a atividade. Palestras intermináveis. É meu erro. É possível, é possível. E eu aceito. O homem não abre mão de um esquema tático. Teimoso ou convicto? Tô achando que ele é teimoso, né? E os treinos à tardinha. Que os boleiros não suportam. A que hora é o jogo? À noite. E por que eu vou treinar pela manhã? Churrasco, caça do Fernando Carvalho. Aliás, um péssimo assador. Eu vou pegar nele, né? O senhor teve desentendimentos com a imprensa, inclusive comigo. Um soco de aqui, um soco de lá. Olha aqui que ele foi. Você dá um soco nele, 50 problemas. Bom, Que personagem! Quanta coisa terá pra falar ele? Aí tá, hein? Que espetáculo! Pocitos! Um lugar maravilhoso, espetacular. Como tá? Bien? Bien. ¿Nacional o Peñarol? Nacional. Nacional, bien. Siempre nacional. Ahí está. Genial. Genial. Está ahí el profe. El profe fenomenal, fenomenal. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saudade do português, profe? Falar um pouquinho de português? Portunhol, portunhol. Permisso. Permiso, profe. Compreende, fala bem. Um regalo de Brasil. Uma erva, uma cuia e erva uruguaia. Um presente Uruguaia. de um parceiro nosso pro senhor. Está lindo. Bueníssimo. a ver si es chimarrón o es... Mate. Esto es mate. É, claro. Domingo, me apresentaram com também uma coisa. É de cerâmica. Ah, será merda. A velha. Joga fora. Rei Verde Premium, padrão Uruguai. Estamos na sala de Jorge Fossati, em Pocitos, com uma vista maravilhosa. O professor estava tomando um suquinho ali de laranja, assistindo Juventus e Nápoles, Campeonato Italiano. Viemos interromper o seu sossego, professor. Não, acabei de tomar o meu chimarrão. Chimarrão ou mate? É a mesma. Para mim Mesma coisa? é parecido. Difícil, né? Para me entender com esse portunhol desgraçado que eu tenho. Tá excelente, profe. A gente está fazendo essa série, nós já fizemos na Argentina, estamos fazendo no Uruguai com personagens que passaram por Grêmio e Internacional. Fizemos na Agora Argentina com está no Argentina. melhor país do mundo. É o melhor país do mundo, o Uruguai. Eu tô Começaram apaixonado. por uma coisa um pouco mais... Por uma menor, colônia, uma colônia. menor. Começamos com uma colônia. E agora estamos aqui no Uruguai, conversando com o senhor pela passagem que o senhor teve pelo Internacional. Primeira pergunta, o senhor se considera um campeão da América 2010? Isso aí, acho que não é um lugar que eu decido, mas sinto que é um lugar que a torcida e uma boa parte da imprensa sempre reconheceu, não? Acho que em alguma coisa colaboramos. De 14 jogos, jogamos 10, não é? No caminho, deixamos fora o último campeão argentino daquele momento e o último campeão da Libertadores daquele momento, que também era argentino, no caso Estudiantes de La Plata. Sinceramente, é um troféu que eu levo dentro sem medalha. Perfeito. E que é a parte menos importante. A medalha, com o tempo, fica preta. O que a gente leva dentro, isso não morre nunca. O D'Alessandro, logo após o título, lá em 2010, disse: Fossati faz parte dessa história. Fossati nos ajudou a superar adversários difíceis, como Banfield e Estudiantes, e essa conquista também é dele. E que conste que eu conheci o D'Alessandro no Inter, eu não conhecia de antes. Tivemos um grande relacionamento com a maioria, não com todos. A gente sentia que tínhamos uma relação profunda, sincera. Sempre tem
alguma exceção. O senhor falou em reconhecimento do torcedor e Sim. da imprensa com relação ao título. E do clube, não? Para falar do clube, falamos de muitas pessoas e não de um ou dois, que em definitiva foram os que tomaram a decisão. E tem muitas pessoas que trabalhavam no clube que têm me chegado numa grande consideração, porque eu vou para a Arábia Saudita trabalhar lá. Em novembro de 2010, eu fui convidado para assistir no Catar, num amistoso Brasil-Argentina. Eu estava nesse jogo. Estava. Eu estava. Sem nomes, eu não vou dar nomes, mas você pode imaginar. Eu fui convidado pelas autoridades de Catar, onde eu já tinha trabalhado. Eu fiquei hospedado no mesmo... No hotel do Inter? Do hotel, não é a Inter, seleção. é a seleção de Brasil. Seleção. Sim. Esse mesmo ano, mais um mês depois ou dois. Teve o Mundial. O Mundial, mas foi em Dubai. Perfeito. Abu Dhabi. Na realidade, uma jogada aí que fizeram as autoridades do Catar para me convencer de voltar a Catar. Essa foi a realidade. O fim de 2011, eu volto e eu pego de novo aquele primeiro time que eu dirigi no Catar e graças a Deus, esse mesmo 2011, a gente conseguiu ser o campeão da Champions de Ásia com o time de Catar. Não é pouca coisa. Um dia eu estou entrando com minha esposa no hotel, uma noite, e eu vou rápido para o elevador, mas sento, Fossati! Insisto, eu não vou continuar dando nomes. O treinador da seleção queria falar comigo, da seleção brasileira. Mano Menezes. Eu não falei. Mano Menezes. Então eu vou para lá e ele me espera dizendo, prof, queria te cumprimentar, não entendi nada, sinto vergonha que fizeram contigo no meu país. E aí me vê um grande histórico do Inter. Grande. Um rei no Internacional, rei por aí. Rei em Roma, comentarista da TV Globo à época. Perfeito. E fala aquilo que já tinha me falado o treinador da seleção. Esses são Os reconhecimentos. os verdadeiros troféus que eu levo dentro, que eu acho que eu ganhei na minha vida. Professor, vamos lá. O senhor falou, né? Foi muito claro que teve uma boa relação com a maioria Sim. do grupo do Internacional. Nem todos. Não. Fernando Carvalho já disse mais de uma vez também, o Inter não teria sido campeão da América se o senhor tivesse permanecido. Cita a questão de esquema tático, que o Internacional não tinha uma solidez como visitante e tudo mais. Cita o Fernando Carvalho primeiro. E também um integrante do grupo do Internacional, que também fez algumas críticas com relação à questão física, que era o Bolívar, que era um líder dentro do grupo, mas que o senhor não tinha uma boa relação com ele. Isso que o Fernando Carvalho diz, primeiro, não foi o que falou para mim. Me dispensava porque os resultados não estavam se dando. A única coisa que queremos é a Libertadores. Vai para trás. Em Bento Gonçalves, que a gente fazia a pré-temporada, e o discurso do Fernando era o mesmo. A gente vai ganhar a Libertadores. Eu falava para ele, Fernando, por que você está se fechando e jogando-se só a uma coisa? Parece que o Brasileirão não fosse importante. Profe, Libertadores. Então, como que você vai me dispensar depois, me dizendo que não estavam se dando os resultados? Aí eu levantei de risada e falei, Fernando, vai embora da minha casa, você é um mentiroso. Tá falando de quê? Infelizmente, eu não tenho vídeos de quando você foi em casa há 5 meses atrás e a única coisa que você pedia era Libertadores. Agora me está falando que não está se dando resultados? Amigo, está na semifinal. A gente ganhou de times que você pipocava. Pipocava. Essa é a verdade. É a minha palavra. Perfeito. Acredita em quem quiser. Ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Claro. Volta o tempo para trás, jogo as semifinais, joga as finais comigo e depois vamos falar. Mas isso é impossível. Bolívar, quantos jogadores eu tenho dirigido até agora? Não sei. Algumas centenas. Mas sim, e não sei se já não vão mais de 1000.
se você vai dar um inquérito com todos eles e se encontra outro Bolívar, que tinha mais relacionamento comigo, vai e procura outro. Quem será? Os outros 999? Ou ele? Não sei. O que se rompeu ali, professor, entre os senhores? Confiança? Te pôr um outro exemplo que estava aí, bem pertinho. Se o índio me pedir, prof, vai se joga fora aqui, descuida que eu vou estar abaixo e eu vou te assegurar, nem olho para ele, eu vou. Índio era isso, como todos os outros. O Bolívar não. Se ele dizia bom dia, eu olhava para fora. Muito relacionamento direito com a diretoria, especialmente com Fernando Carvalho. Até os próprios jogadores Sentiam não isso? gostavam dele. Mas isso aí, deixa aí, não quero falar mais. Sim. Não, Eric, o senhor está entrando Não preciso me defender. num tema dentro do Bolívar que para mim assim soa... Não, eu não lembrei a Bolívar. Não, eu citei. Ah, tá. Mas é que para mim é uma questão até de caráter dele dentro do vestiário. É que foi aquilo que eu estava te dizendo. Seus próprios companheiros não gostavam até desse relacionamento privado que ele tinha com o diretor de futebol. Havia uma desconfiança, havia um... Sim, um líder negativo. Mas depois de tantos anos que eu vou estar com vocês e através de vocês com a torcida do Inter, tenho tanta coisa para falar de momentos lindos, de agradecimentos que eu tenho pelo Inter, mas especialmente a torcida. Acho que jogar fora tanto tempo para falar disso, acho que não vale a pena, não? Vamos em frente, prof. Sim. Estão curtindo a nota com Fossati. Galera, deixa eu mandar um abraço aqui pro Raul da Sabor de Luna e todo o time do Sabor de Luna, nossos parceiros. Raulzito, dá uma olhada aqui o que eu preparei para ti. 18 de julho, ao fundo. Eu sei que tu tá com uma saudade de Montevidéu e eu vim aqui na 18 de julho te mandar um grande abraço. Sabor de Luna, rapaziada, em Porto Alegre, Freire Alemão 310. Delícias uruguaias, parceiraços nossos aqui na temporada Gambilúcio no Uruguai. Partiu? Sabor de Luna. Eu fui América do Sul, muito à vontade para falar da KTO, porque eu trabalho com os mercados sul-americanos e tem um grupo para você que quiser participar. Chama nas redes sociais e bora lá. É só dica de futebol sul-americano. Sabe com quem joga o Rampla Júnior, por exemplo? Então depois eu te conto. E claro que também tem JR. Alô, família Andretta. Passo Fundo para o mundo. Vai construir, vai reformar. JR é o lugar. Professor, na sua passagem pelo Inter, alguns jogadores que deram alguns relatos, né, até dizem que as suas palestras eram muito longas. Isso até hoje se fala em Porto Alegre. As palestras do Fossati, era todo dia palestra do Fossati, palestras longas, a gente cansava. Eu erro como qualquer um. Você vai ter jogadores que vai falar uma vez e eu não esqueço. A maioria não é assim, não. Mas entra de um lado, sai do outro. 90% você vai ter que repetir Para entender. a mesma coisa. Nunca escutaram que eu falasse mais de um jogador. Jamais. Publicamente eu sou responsável. Mas também tenho que aceitar que a gente comete erros e o fato de que as palestras fossem longas é meu erro. É possível, é possível. Fossati é teimoso ou convicto? Eu lhe pergunto pelo tema 3 zagueiros. Sim, porque eu sou maluco e eu sou burro, então eu sou teimoso. Não gosta? Vamos jogar assim. Vocês não querem, então vamos jogar assim. Não quero jogar, então não quero ganhar. Não quero ganhar. Eu fazia por convicção. Quando foi o Mundial do Lazzaroni? 90. Eu gostei muito de como jogava esse Brasil. Eu jogava. Eu acabava minha carreira como jogador no Curitiba esse ano. De aí que eu comecei a pensar, hoje ou amanhã, quando eu seja treinador, vou ver. Entendi. Agora, o Brasil, em 90, não foi campeão do mundo pela linha de 3. Segundo vocês.
o único culpável de tudo era Lazzaroni e sua famosa linha de 3. Filipão foi penta com uma linha de 3. Então, e aí você escutou que foi a responsável a linha de 3? Não. Não escutei um brasileiro falar disso. Mas tudo bem, eu não escuto muito. Aí pode ser a parte que alguém fale, mas é teimoso. Ninguém gosta, mas ele faz. Mas não, eu faço por convicção. Eu tinha saído campeão da Copa Sul-Americana. Será por isso que o Inter foi me procurar ou não? E da Recopa contra o próprio Inter. Sim. Eu não ganhei deles no Beira-Rio, eu não ganhei nada, mas meu time ganhou do Inter no Beira-Rio e ganhou no Tomaluco. Eu não joguei com 3. Professor, são 3 temas que muito são comentados sobre o senhor, né? Como eu já falei, a questão da palestra. O outro, o Lúcio falou agora, a questão do sistema. E tem um outro em Porto Alegre, quando o senhor implementou, ninguém entendeu nada. Por quê? De novo, eu falo que é uma questão cultural. As pessoas não estão acostumadas, alguns não gostam, não entendem, rejeitam, né? E viram um assunto. Os treinamentos no final da tarde. Fossati só treina à tarde, final da tarde, tem que ligar o refletor e tal. Por que ele tá fazendo isso? Os jogadores não estavam acostumados a isso. Eu sou da ideia seguinte: aquilo é um jogo. À noite. E por que eu vou treinar pela manhã? Eu vou fazer tudo aquilo que eu acho que é melhor para o time. Se não fica bom porque você não vai poder ficar com as crianças na tarde, quando voltam do colégio, porque você tem que se acordar cedo para levar a criança no colégio, então depois não sabe o que fazer com amanhã, esse não é meu problema, cara. Você, na sua profissão, como vocês dois conheço de muito tempo, trabalham o dia todo, eles estão em 50 programas. Bom, o programa é à noite, é a mesma coisa para você? Vai manter os horários do teu dia normal se você tem que estar bem acordado às 7 da noite ou às 9 da manhã? Acho, porque também fui jogador, que os treinamentos da manhã, sabe para que começaram? Para que o jogador não fosse à noite. Não saísse de noite. Tá? Então, eu vou por outro caminho. Se você não sabe se comportar como um profissional, eu vou assim, ó. Eu vou ficar sabendo. Não se você foi naquela discoteca, foi aqui, foi lá. Não sei onde você foi. No campo? Eu vou ver no campo que você não está. Claro. Então, essa é a minha ideia. Depois, se eu tenho que treinar, se eu vou jogar de manhã, essa semana antes, eu vou treinar de manhã. Sem dúvida. Agora, se eu vou jogar de noite, treinar de manhã, fala para aqueles que te expliquem, porque eu não sei te explicar por quê. Por falar em jogadores, quando a gente chegou aqui, o professor estava olhando uma partida do Campeonato Italiano e estava o Juan. Né? Juan que foi lançado pelo professor Jorge Fossati lá no Internacional e foi embora para a Europa e nunca mais voltou. Consolidou uma carreira, passou por seleção brasileira e tudo. E certamente é um orgulho, né, quando um profissional consegue impulsionar um menino, mas tem Como foi o Juliano e a gente se confrontar agora quando jogamos contra o Corinthians. Gosta muito do senhor. Que venha ele, por ele. Professor, esta é a minha camisa para você. Que coisa linda. A gente se viu em Saudi com o Juliano. Eu estava no time, ele estava em outro. O homem do gol da fumaça. Em Quilmes. Então, Salvou sua pele, hein? Salvou sua pele. Então, salvou sua pele, hein?
Salvou sua pele. Juliano salvou aquela gol da fumaça lá, professor. Agora, Que professor. desespero aquele jogo, professor. Agora, tem um camarada que tem uma história também muito forte, que é o menino Walter. Que hoje não é mais um menino, né? Que hoje é um homem feito e tem um recorrido aí. Jogou carreira fora, professor. Jogou a carreira fora. Não era balada, não era discoteca, mas era um comportamento que não casava com o profissional. O que o senhor recorda do Walter, menino ainda? Coração mais grande que o peito. Eu não ia colocar um policial do seu lado. O que eu falava todos os dias para tratar de convencer o que Deus tinha passado para ele. Inclusive eu lembro que me criticavam porque eu tirava o Walter às vezes. Você era criticado. Claro. Muito. Então era a joia do torcedor e o que eu procurava fazer era educar o Walter para o seu futuro. Para, cara, vai por aqui, vai por lá. Olha, não é por mim, é por você, cara. Eu estava em pré-temporada de Bento Gonçalves e ele estava no Time Inter B. Fui assistir o jogo para ver como estava o Walter, se já estava em condições de treinar já com a gente. E aí eu descobri também um dos garotos que... Leandro Damião? eu vi aí, ninguém tinha me falado dele. Leandro Damião. Esse grandalhão quem é? Não, que vem de Santa Catarina. Isso. Perfeito. Amanhã ele está comigo. O senhor falou. Eu não tenho um lá das qualidades desse aí. Então, vamos lá, Leandro. E o Walter deixei, inclusive, jogar mais um par de jogos, porque era um caso especial. Mas eu adorei o Walter. Com o tempo, o Walter entendeu que eu queria ajudar ele, com todos os jogadores. Talvez hoje se dê conta. Professor, o senhor trabalhou com um jogador no Internacional, acredito até que foi indicado pelo senhor, multicampeão, Pato Abondanzieri. Sim, foi indicado. Foi indicado, professor. Sim. E eu estava em Quito, naquele jogo da Libertadores, que o Pato anulou um pênalti. O Pato reverte a decisão de um pênalti e nem existia VAR à época, pela sua liderança, naquele Inter e Deportivo Quito lá na altitude. Churrasco, eu convidado, caça do Fernando Carvalho. Aliás, um péssimo assador. Péssimo assador? Eu vou pegar nele, né? Mas ele se tenho que vende como bater um nele. baita assador. Um baita assador. Alô, presidente, o senhor se vende como baita assador, presidente. Não é possível. Eu tenho que me cobrar alguma coisa. Mas então, estamos falando e eu fiquei sabendo que o Pato estava com problemas em boca. Falei para o Fernando e o Fernando imediatamente falou, eu sei com quem vou falar. Aí ele pegou o telefone e ligou para um empresário. Coisa de 2, 3 dias, o Pato estava com a gente lá. O Pato poderia ter sido melhor aproveitado no Mundial de 2010, mesmo ano que o Inter ganha a Libertadores. O Pato não era titular, era o Renan, que era um garoto. Aquilo que eu falei, só eles sabem por quê. Eu não virei comentarista na minha vida, então... Por falar em treinador, em algum momento, Celso Juarez Rotti conversou com o senhor? Contato dele me procurando, isso não. Não. Acho que não. Com motivo não, Inter motivo nunca? Inter nunca. Mas Embilo surpreendeu. Era basicamente o grupo do senhor, mas com alguns reforços que o senhor não contou. Tinga, Sobis, o grupo melhorou. Claro, surpresa. Não porque eu subestimo ninguém. Eu te contei que um ano depois eu estava jogando com o time de Catar a Copa do Mundo do Clubes. Eliminamos o campeão da África. Como que eu não vou pensar de que o Inter vai eliminar o campeão da África? É lógico. Eu não fico com a raiva, a tristeza de 3, 4 pessoas. Não, eu fico com a alegria, o carinho, o respeito de milhões. Então, o que eu quero? Hoje, eu estou falando até presente, inclusive. O que eu quero? O melhor para o Inter. Claro, ficou esse sentimento. Professor, na sua passagem pelo Inter, o senhor teve alguns
desentendimentos com a imprensa, inclusive comigo. Inclusive Separa aí. comigo. Não, mas o senhor comandou um treinamento à tarde e noite, que era o seu hábito, e o senhor concedeu uma entrevista coletiva logo depois. Está na internet, o Rafa, nosso editor, para pegar a matéria. Ele lá. não me contou isso aí. Tá me contando agora, isso aí, porque eu não me lembro. E tem uma matéria na internet, inclusive, sobre isso. E o senhor estava revezando rodízio de alguns jogadores entre as competições. Sim. O que para nós, para nossa cultura... Eu falei antes. Falou. Que eu fui criticado. Tá aqui o crítico. Não. O senhor tá recebendo o crítico. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha, os comentários não entendiam, né, o porquê dessa postura e tudo mais. O senhor vem para a coletiva, eu pego o microfone e eu pergunto para o senhor segue batendo nessa tecla do rodízio, do rodízio, do rodízio. E o senhor olha para mim e fala, sigo batendo na mesma tecla? Então está encerrada a entrevista. O senhor levanta, vai embora. Talvez até tenha razão, né? Perguntei, o que esse rapaz está perguntando de novo? Não entenderam. A culpa não é sua, a culpa é dele. Tá bom. Não, e eu acho... E foi embora, professor. Acho maravilhoso, até inteligente, porque ele sabe que tem uma matéria, então ele não está tergiversando, ele está dizendo o que foi. O que aconteceu. Então, eu estou numa conferência de imprensa, como já tinha falado, eu venho aqui a responder tuas perguntas, não venho a discutir contigo. Eu estou pedindo a tua opinião? Não, então por que você me dá a tua opinião? Eu vou te falar aqui e agora. Se você hoje, eu estou na conferência de imprensa e você me diz, você continua batendo na... continuo. E eu vou te responder igual. Porque você não me está perguntando com o mesmo respeito que eu estou respondendo. Mas assim, analisando a minha pergunta 13 anos depois, tá? Vou analisar a minha pergunta. Claro. Eu trago um sentimento de crítica por parte de colegas, comentaristas, parte de torcida também, ok? Mas muito influenciado pela imprensa. Mas a intenção com a pergunta é qual? Que o senhor explique o porquê. Porém, o senhor já tinha explicado. Então, a pimenta da pergunta é o Fossati sair do sério, né? Ou mudar de opinião. Ou o Fossati, né? Não, eu acho que a intenção é essa. Você falou 2 vezes já do tema cultural. Talvez eu continuava no Inter. 2011, você me fala do mesmo jeito e eu ia entender o que você estava... Como que era, aonde que você queria ir. Perfeito. Agora, eu vou te lembrar e você vai lembrar. Eu vou perguntar da briga. Eu já sei da briga. Do Walter. A briga Foi por Walter. Foi pelo Walter? Claro. Foi o nosso colega Sérgio Couto. Com Sérgio Couto. Tínhamos ganho 4-0. Uma conferência em paz, né? 4-0. Amigo, professor, na semana você teve problema com o Walter, você afastou. Falei, amigo, acaba o jogo agora. Por que você quer falar do Walter? Quem falou para você que eu afastei ou deixei de afastar? Você vem aqui procurando algum problema. Cala a boca, não sei quem foi que falei. Ele respondeu. Você levantou, né? O senhor foi pro vidro, ele foi pro vidro para você se cruzar. Errado da minha parte, sem dúvida. Eu não posso reagir desse jeito. De novo, 1 ano depois, talvez eu entenderia. Nesse momento, eu lembro, eu estava lá também. Com raiva, não. E sabe o que passa? Que eu de garoto, eu fui educado desse jeito, não em casa, em geral. E talvez até dava um problema físico aí, um soco de aqui, um soco de lá, muito menos trabalho para os advogados. Ai, olha aqui que ele foi na comissaria, vou falar, eu vou te denunciar porque aqui, porque lá. Aquele que insultou primeiro, depois você dá um soco nele, vai na comissaria, vai no juiz. Eu sei que vocês vão me falar, professor,
Isso das cavernas, professor, do começo do mundo, como vai no soco. Isso não quita que eu fale hoje para ele, olha, desculpa amigo, errei, não foi minha melhor reação. O que estamos falando agora? Procura pensar se você estava certo. Na pergunta. Na pergunta, mas que não foi nem pergunta. Eu achei bem mal intencionada naquele momento. De novo, 2011 passaria isso? Não sei. Perfeito. Poderia ter entendido. Professor, muito obrigado pela gentileza. Foi fera demais a conversa com o senhor. Jorge Fossati, conosco, Gambilúcio no Uruguai. Que continua batendo na tecla. Fossati segue batendo na tecla do rodízio e tal. Tô achando que ele é teimoso. Rapaziada, bora dar like nesse vídeo, bora fazer esse vídeo rodar o mundo. Jorge Fossati atendeu a gente na sala da casa dele, lembrou todas as histórias do Internacional daquela época, o Inter campeão da América. E agora vem o assado. Ele disse aqui, não Ah, falou no ao vivo, agora é o assado. Um assadito. Beleza, rapaziada? Tamo junto, abração. Feito, Sensacional, prof. Genial. Pô, fizemos uma viagem no tempo em 13 anos. Eu tinha medo disso. De que falar, de que vão me perguntar que eu lembro, que eu não lembro.